sou professora de matemática e vou conversar com vocês sobre a comparação de frações. Nos vídeos anteriores, nós já falamos sobre alguns aspectos das frações e neste momento que a gente traz para a sala de aula a comparação de frações com os alunos dos anos iniciais, os alunos ainda estão construindo o conceito de fração enquanto parte de um todo e sabendo identificar nesse sentido o que é uma unidade, como essa unidade pode ser repartida e assim representar a ideia dessa partição, de quantas partes eu pego em relação a um todo que está dividido em determinada quantidade de partes. Então, são várias coisas que estão em processo de construção das crianças. Então, neste momento, agora nós vamos conversar um pouco sobre a comparação de frações. E frações homogêneas e frações heterogêneas. Comparar frações é uma ação muito útil que as crianças utilizam no dia a dia. Embora nós tenhamos a percepção de que são pouco utilizados, mas a terminologia meio, um quarto, um quinto, um terço faz parte do cotidiano dessas crianças em determinadas situações e elas precisam ter esse conhecimento para interpretar essas situações e saber lidar neste momento com o que está sendo operacionalizado e dar significado para a situação e construir uma análise crítica do que está acontecendo. Então, comparar frações é uma ação que é muito importante. E comparar significa verificar entre duas ou mais frações, se elas são quem é a maior, quem é a menor, se elas são iguais. Nesta conversa aqui, eu vou trazer 3 exemplos para nós estarmos analisando. O primeiro exemplo é analisar entre 3/8 e 5/8, qual é a maior. Nesse caso, são duas frações e frações homogêneas com os mesmos denominadores, onde a unidade de referência está sempre sendo dividida na mesma quantidade de partes. O segundo exemplo é comparar entre 3/4 e 4/5, qual é o maior, já que nós temos duas frações heterogêneas com denominadores diferentes, onde a unidade na primeira fração está sendo repartida em 4 partes e na segunda representação ela está sendo repartida em 5 partes. E, por último, qual é o maior, 1/2 ou 2/4. Então, 3 exemplos bem simples. E nos anos iniciais a gente trabalha com frações simples na construção desses conceitos, inclusive na operacionalização entre essas frações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, ela já é trabalhada com as crianças, não tão nos anos iniciais, mas nos anos iniciais, eu acho que a partir do 5º ano só, que a multiplicação e divisão é trazida no contexto do processo de escolarização. Mas a soma e a subtração a gente já trabalha. E somar e subtrair está embutido no ato de comparar também. Então, vamos à comparação de frações? Então, em sala de aula, nos anos iniciais, as crianças são muito sensoriais. São muito ativas, elas gostam de estar manipulando o mundo, né, e as coisas. E é muito legal usar situações manipuláveis para elas construírem esses conceitos, perceberem as representações dessas estruturas. E o contexto que eu trago agora para trabalhar, para compreender, a comparar frações é um contexto geométrico. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o contexto aritmético, 3/8 e 5/8, e vou construir um outro contexto, uma outra representação, que é a representação geométrica. E na representação geométrica, eu posso estar utilizando reta, posso estar utilizando barras, posso estar utilizando círculos, posso utilizar vários tipos de representações. Nessa conversa aqui, eu vou trazer a barrinha para a gente utilizar para dar uma certa concretude para essa comunicação aritmética dentro do contexto geométrico, para ficar melhor
visualizado pelas crianças para que elas efetuem essas comparações entre essas frações. Mas é legal em sala de aula não estar o tempo todo só usando a lousa, o desenho, a representação. É legal trazer materiais manipuláveis e nós podemos trazer com líquidos em sala de aula, com barbante, até com papel para as crianças cortarem, com frutas, né? E tentar fazer elas experienciarem, manipularem essas frações e para ajudar a construir essas representações, esses conceitos e elas compararem melhor. Então, o contexto geométrico que eu trago é o da barrinha. Comparar 3/8 com 5/8, eu vou ter que desenhar duas barrinhas, né? Essas barrinhas devem ter o mesmo tamanho, porque é a minha unidade de referência, é o meu todo que está sendo dividido. Eles estão sendo divididos na mesma quantidade de partes, que é o denominador, 3/8, 8 partes na primeira fração, 5/8, 8 partes na segunda fração. Esses pedaços devem ter o mesmo tamanho. E quando eu fizer as representações em sala de aula através de desenhos ou através da manipulação cortando objetos ou barbantes ou folha de papel, o professor tem que ser criterioso e ter essa delicadeza de trabalhar sempre as figuras, as formas no mesmo tamanho e o número de partes em que elas são divididas iguais, porque senão a gente complica, causa tensões para a criança no processo de construção do conceito da unidade. Então, tem que ser criterioso nesse sentido. Aqui eu já desenhei as duas barrinhas e cada uma delas está dividida em 8 partes. Depois de dividi-las em 8 partes, eu vou representar na primeira barrinha, colorir e indicar para as crianças que a parte colorida é a quantidade de partes que eu estou tomando, porque a primeira fração me fala que são 3/8, são 3 pedacinhos de uma unidade de referência de um todo que foi dividido em 8 partes. Na segunda barrinha, eu vou colorir e indicar para as crianças que essa parte colorida é a quantidade de pedaços que eu estou tomando e que eu vou analisar. No caso, 5/8, 5 partezinhas pintadas. Só de olhar do jeito que está aqui, as crianças já percebem aonde que tá, qual que é a fração maior, onde que eu estou pegando mais partes, pelo tamanho. A percepção visual já é capaz de ajudar as crianças a perceberem qual fração é maior nesse sentido. Mas eu posso aproximar essas representações para mostrar, para ficar mais visualmente perceptível qual das frações é maiores. E elas podem, assim, inferir que 5/8 é maior que 3/8, porque pegar 5 pedaços de um todo que foi dividido em 8 e pegar 3 pedaços de um todo que foi dividido em 8 é muito maior do que só pegar os 3 pedaços. E usar esse exemplo para ampliar a percepção das crianças, variando. E se eu pegasse 2/8 e 1/8, qual seria maior? Trazer uma diversidade de contexto para que as crianças possam analisar, perceber e compreender nesse sentido qual fração é maior e qual fração é menor. E aí, no exemplo anterior, nós tínhamos duas frações homogêneas. E agora, quando as frações são heterogêneas? Eu também posso usar o mesmo contexto geométrico para tentar visualmente identificar qual é maior e qual é a menor. Veja nesse exemplo, 3/4 e 4/5. Então, eu tenho duas unidades. A primeira unidade, essas duas unidades têm que ser desenhadas com o mesmo tamanho. A primeira unidade eu vou dividir ela em 4 partes e vou colorir 3 partes dessas, porque a primeira fração me fala que são tomados 3 pedaços de um todo que foi dividido em 4 pedaços.
A segunda barrinha, que deve ter o mesmo tamanho da primeira barrinha, eu já vou dividir em 5 pedaços e vou colorir 4 pedaços desses. Então, por que eu faço isso na segunda barrinha? Porque a segunda fração me fala que é para tomar 4 pedaços do todo, só que dessa vez dividido em 5 pedaços. Aqui é possível verificar olhando que 4/5 é maior que 3/4. Mas às vezes eu tenho que aproximar essas representações para ter essa certeza e perceber melhor qual delas é maior e qual delas é menor. E aproximando, colocando uma sobreposta à outra, dá para a gente perceber, e aí podemos traçar uma linha para que as crianças percebam que 4/5 é maior, só um pouquinho maior que 3/4. Então, a representação geométrica, ou na forma de barras, ou na forma da reta numérica, ou na forma de círculos, ajuda-nos bastante a comparar frações. Perceber o que equivale a cada uma dessas frações e numa análise verificar aquela que é maior e aquela que é menor. Vamos ao próximo exemplo? Vamos a mais um exemplo que conduz a uma interpretação de um resultado que é a construção de um conceito novo aqui nessa conversa nossa sobre números racionais na classe dos números fracionários. Vamos comparar 1/2 com 2/4. Do mesmo modo, eu vou usar o contexto geométrico e a construção de barras para comparar o que é 1/2 em relação a 2/4. As barras vão ter o mesmo tamanho, a primeira barra vai estar dividida em 2 partes, como requer a primeira fração, e a segunda barra dividida em 4 partes, como requer a segunda fração. E aí eu vou lá colorir na primeira representação um pedaço, que é o que está sendo requerido. E na segunda fração, 2 pedacinhos. E olha que legal! 2/4 e 1/2, eles equivalem à mesma porção. Eles têm o mesmo tamanho. Quando eu comparo aqui, coloco em proximidade 2/4 com 1/2, eu percebo que são 2 todos que têm o mesmo tamanho, que estão divididos em partes diferentes, só que quando eu pego 2/4 na primeira unidade de referência e pego 1/2 na segunda unidade de referência, eles equivalem ao mesmo tamanho. Então, eu posso dizer que 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. E essa terminologia, frações equivalentes, é um conceito muito utilizado dentro desse conhecimento matemático que nós chamamos de conjunto dos números racionais. Então, olha só, frações equivalentes. 1/2 e 1/4 são frações equivalentes. Opa, e 2/4 são frações equivalentes. Ai, já corrigi ali, ó. Então, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. São frações que equivalem à mesma porção, à mesma medida, que tem o mesmo tamanho. Para as crianças que antes lidavam só com os números naturais e talvez algumas com os números inteiros, isso parece muito estranho para elas. Elas olham para duas representações matemáticas, 1/2 e 2/4, que são escritos com números diferentes e representam a mesma porção, representam a mesma medida. E aí isso causa algum estranhamento para elas. Então, aos poucos, elas têm que perceber essa possibilidade no conjunto dos números racionais nas frações, que a mesma medida possa ser escrita matematicamente de formas diferentes. Nesse sentido, 1/2 e 2/4. Mas que isso é absolutamente possível no conjunto dos números racionais, que antes nos números naturais não era. 3
é sempre 3, 4 é sempre 4, 5 é sempre 5. Aqui não. Aqui, como a fração, ela me passa uma informação, e essa informação, uma relação que eu observo que está acontecendo num objeto, num fenômeno, essa informação pode ser nos apresentada de modos diferentes. Então, isso é muito interessante e é uma situação delicada também para trabalhar com as crianças nos anos iniciais. Era isso que eu tinha para hoje, né? Mas vamos ver aqui que tem mais um slide. Então, era isso, gente. Hoje eu passei aqui para falar com vocês sobre comparação de frações. E comparando frações, chegar a uma terminologia, um conceito da matemática que é muito importante, que é o de frações equivalentes. Legal? Tchau, tchau!